Nessa segunda parte da aula, a gente vai continuar então falando sobre o processo de clonagem, mas agora a gente vai falar então da criação da molécula de DNA recombinante, né? Uma vez que a gente tem então as moléculas vetoras e o DNA de interesse. Então, né, na aula, no bloco anterior eu falei da obtenção, né, tanto do vetor, né, no nosso exemplo aqui a gente está usando os plasmídeos, como do seu gene-alvo. Então, eu falei que cada um deles tem que ter, então, sítios de restrição para que, então, possam ser tratados com enzimas de restrição, né, poderem ser digeridos. Então, a digestão, que é a primeira etapa, né, do processo de clonagem, envolve o tratamento tanto do vetor quanto do seu fragmento de interesse com enzimas de restrição. Então, essas enzimas de restrição vão clivar então, esse DNA, né? E esse processo de clivagem a gente chama comumente de digestão. Por que a gente faz isso? Porque ao digerir essas duas moléculas, a gente vai permitir uma posterior união das duas. Então, no caso aqui do plasmídio, a gente vai abrir ele para permitir que, posteriormente, a gente insira isso aqui. Mas como ocorre esse processo, né? Primeiro vamos falar do que são as enzimas de restrição. Essas enzimas elas são enzimas oriundas de um mecanismo de defesa bacteriano contra a infecção viral. Então, em algumas bactérias, né, durante uma infecção viral, ela vai utilizar essas enzimas, né, que são especializadas para a degradação de DNA, mais especificamente DNA exógeno. Então, ela reconhece aquela infecção e essas enzimas vão se ligar, vão atrás desse DNA exógeno e vão, se reconhecerem umas sequências específicas, eles vão degradar esse DNA. Obviamente, as sequências também podem estar no genoma da célula bacteriana, só que geralmente as sequências são metiladas, ou seja, apresentam as bases apresentam um radical metil que impede que essas sequências sejam clivadas no genoma da célula. Então, aqui a gente tem diversos exemplos dessas enzimas de restrição, e a gente vê aqui as sequências que elas reconhecem. Normalmente, a sequência de reconhecimento tem em torno de 4 pares de base, né? A sequência que é clivada. Então, por exemplo, aqui, a primeira enzima, a EcoR1. Esses nomes são todos baseados no organismo no qual elas foram identificadas. Então, EcoR1 vem de Escherichia coli RY13. Então, E de Escherichia, Co de coli e R da cepa em que ela foi descrita. E 1, porque foi a primeira enzima de restrição descrita nessa cepa. Então, a EcoR1 ela reconhece uma sequência específica, GAATTC, né? Seria uma sequência de 6 pares de base, mas ela cliva aqui nesses 4 nucleotídeos aqui do meio. Mas uma coisa interessante dessa sequência é que elas geralmente são sequências palindrômicas. O que é isso? São sequências espelhadas, digamos assim. Então, se a gente botar aqui um espelho aqui no meio, a gente vai ver que um lado é igual ao outro. Então, GAATTC. Se a gente ler ao contrário, na fita de baixo, vai ser exatamente a mesma sequência. GAATTC. Então, uma é um espelho da outra, né? Exatamente a mesma sequência nas duas fitas, né? Quando a gente lê, obviamente, no sentido 5 linha, 3 linha. Então, 5 linha aqui, 3 linha aqui, 5 linha aqui, 3 linha aqui. Nos dois a gente lê GAATTC. Então, essa sequência, né, GAATTC, é a sequência de reconhecimento da EcoR1. Então, né, seria o sítio de restrição da EcoR1, a sequência que ela reconhece. Então, ela vai se ligar aqui e realizar esse corte. Ela sempre realiza o mesmo tipo de corte. E a mesma coisa é verdade para as diversas outras enzimas de restrição descritas. Então, como eu falei, o sítio de restrição é o sítio de reconhecimento, né, a sequência específica do DNA que as enzimas de restrição vão reconhecer para realizar o corte de fita dupla, lembrando, né, você vai cortar as duas fitas do DNA nesse sítio de restrição. E o interessante é que tem 2 tipos diferentes de terminal que podem ser gerados, né, a partir
da digestão por enzimas de restrição. Sítios com terminal abrupto ou sítios com terminal coesivo. Terminal abrupto é quando ela corta exatamente ali no meio. Então, por exemplo, a SMA1, ela reconhece a sequência CCC, GGG. Ela corta exatamente ali no meio, gerando um CCC de um lado e um GGG do outro, se a gente usar como referência, né, a fita de cima. Então, ela gera esses terminais assim. Já a EcoR1 que eu falei antes, né, que reconhece o GAATTC, ela realiza cortes coesivos, né, que seriam esses cortes que não são exatos, né, são meio que desproporcionais. A vantagem desse tipo de corte, que às vezes também é chamado de corte com terminal adesivo, é que ele vai gerar aqui esses fragmentos de fita simples, né, esses terminais livres de fita simples, que são complementares entre si. Então, a gente vê aqui que a gente tem 4 nucleotídeos nessa fita, que são complementares aos 4 nucleotídeos na outra, no outro fragmento, né, do outro lado desse corte. E isso daqui é bem mais interessante do ponto de vista da clonagem, porque se a gente tratar tanto o vetor quanto o seu fragmento com a mesma enzima, que é o que a gente normalmente faz, a gente trata as duas moléculas de DNA com a mesma enzima, se ela gera terminal coesivo, a gente permite que essa extremidadezinha aqui seja complementar a essa extremidade, o que vai facilitar, então, né, a etapa posterior de ligação. Então, a gente tem o nosso gene-alvo, a gente tem o nosso vetor de clonagem, a gente trata os dois com a mesma enzima de restrição, né, no caso a EcoR1. A gente vai ver aqui, a gente consegue ver que o terminal aqui é igual a esse terminal daqui. Então, se esses terminais são iguais, a gente permite, então, que eles possam se alinhar, né? Parear isso daqui, pareio com isso daqui. Para, então, podermos passar para a próxima etapa, que é a ligação. Então, após alinhamento desses terminais coesivos, uma outra enzima, a DNA ligase, vai conectar essas duas moléculas de DNA para, então, formar o nosso vetor recombinante. E essa DNA ligase, vocês já conhecem, que eu falei dela durante a replicação do DNA, né, na ligação dos fragmentos de Okazaki. Então, é uma enzima que liga covalentemente as extremidades, né, de dois fragmentos, nesse caso aqui, clivados com as enzimas de restrição. Então, a gente teve o pareamento aqui, mas a gente não tem a ligação entre essas duas cadeias, né, que é a ligação fosfodiéster, mas a DNA ligase vai reconhecer isso, vai se ligar aqui e mediar, então, a formação dessa ligação fosfodiéster entre um fragmento e outro. Então, como eu falei antes, né, os terminais coesivos eles pareiam aqui, a DNA ligase se liga nessas regiões e medeia, então, a conexão entre esses dois fragmentos. Então, uma vez que você tenha então, obtido, né, essa molécula de DNA recombinante, você tem que introduzir isso na sua célula hospedeira, né, para gerar o seu organismo geneticamente modificado, que é o objetivo principal dessa tecnologia. E essa transferência ela pode ser realizada de diferentes maneiras. Isso vai depender dos organismos que você está usando, né, dos vetores que você está usando, do objetivo da clonagem, enfim, tem todo ali um pensamento por trás da escolha dessas técnicas. Eu vou falar então de algumas delas, começando pela transformação, que em mamíferos é chamada de transflexão para diferenciar de um outro evento que já tinha sido nomeado transformação. Então vamos lá, o que seria a transformação? A transformação é um mecanismo natural, né, de incorporação de DNA exógeno, ou seja, de DNA livre no ambiente da célula, só que ele depende de um estado de competência da célula. Então, algumas células elas são capazes de naturalmente captar esse DNA exógeno para se transformar, mas, obviamente, ela tem que estar num estado específico que é chamado de competência. Mas, se é um estado específico, como é que a gente usa isso ao nosso favor?
induzindo essa competência de forma artificial. Ou seja, a gente usa diversos mecanismos, né, de manipula aquela célula de maneira a fornecer uma competência a ela, né, permitir que ela aceite material exógeno. E dois exemplos disso são o choque térmico e a eletroporação. No choque térmico, a gente fornece ali todo um ambiente necessário, geralmente fornecendo íons de cálcio, que permitem um aumento da permeabilidade da membrana. Então, quando a gente transfere aquela célula de temperaturas baixas para uma temperatura mais elevada, a gente aumenta a permeabilidade da membrana, que facilita a entrada do nosso vetor recombinante, né? O vetor que tem aquele nosso fragmento de DNA de interesse. Já a eletroporação é um mecanismo que um pouco mais abrupto, né? A gente vai, novamente, fornecer competência, nesse caso que é chamado de eletrocompetência. A gente fornece ali todo um ambiente para a célula, geralmente tirando sais do meio. Por quê? Porque a gente vai fornecer uma corrente elétrica que vai abrir poros na membrana. Então, ao abrir poros na membrana, você permite a entrada desses seus vetores. Mas você tem que controlar bem aquele meio ambiente onde a célula está inserida para impedir que ela simplesmente estoure quando passe a corrente elétrica. Porque dependendo da intensidade do ambiente, a corrente pode ser muito forte e a célula simplesmente se romper, em vez de só abrir poros. Tá ok? Então, esses são os mecanismos de induzir isso artificialmente. Existem algumas outras abordagens de transformações então, um pouco mais invasivas, né, que na verdade elas não são tão naturais assim, que são facilitadas por técnicas que inserem aquele DNA diretamente dentro da célula, né? Então, você tem como exemplo aqui a microinjeção e a biobalística. Então, pela microinjeção, a gente vai pegar uma microagulha e vai inserir diretamente dentro da célula, ou do núcleo, no caso de células eucarióticas, né? Permitindo, então, você entregar isso com muito mais eficiência, né? Essa agulha vai penetrar pelas membranas e injetar diretamente dentro do citoplasma ou do núcleo esse seu material genético. E a biobalística é uma técnica que utiliza, que eu vou falar dela mais para frente em outras aulas, quando eu abordar mecanismos de manipulação genética, né, de técnicas de engenharia genética. Mas nossa biobalística você utiliza como se fosse uma pistola de alta pressão. Então, que você tem então, umas partículas, né, umas esferas metálicas, geralmente de ouro ou tungstênio, recobertas com seu vetor recombinante, e ao carregar elas na arma, essa arma atira essas partículas com uma alta pressão através da parede celular, de maneira a permitir que essas esferas, né, com seu DNA recombinante, alcancem o citoplasma ou o núcleo. Uma vez lá dentro, esse DNA é liberado, né, transformando as células. Uma outra abordagem é chamada de transdução, que é quando você faz transferência mediada por vírus. Então, isso é quando o seu vetor de clonagem é um vírus, né? Geralmente, nesse caso, você manipula o vírus de maneira a remover qualquer gene de virulência que possa ter naquele vírus, e você insere o seu DNA de interesse dentro do genoma viral, né? E aí você bota esse genoma recombinante dentro do capsídeo, né? da partícula viral. Isso permite, então, que o vírus, através do seu mecanismo natural de infecção, transfira, então, o seu DNA recombinante, né? Que é uma coisa muito interessante, né? De utilizar, né, já uma capacidade natural dos vírus, né? Que, então, ele naturalmente já faz isso, né? Ele, então, o modelo de infecção viral, você tem lá a sua célula, no caso aqui uma célula bacteriana, né? Infecção por um fago, por exemplo. Você tem lá o seu vírus, ele vai se ligar, né, vai reconhecer proteínas de superfície daquela célula bacteriana, ele vai se ligar ali e vai transferir o seu DNA para dentro daquela célula. Então, esse DNA vai incorporar lá dentro. Isso aqui numa infecção é normal, muitas vezes você leva a fragmentação, né, do genoma, também do
do hospedeiro, né, para a produção de novas partículas virais que vão então propagando aquilo. Mas o importante para a gente é só essa questão da infecção, né, mais especificamente essa parte aqui, né, vamos dizer que aqui seria o genoma do vírus contendo vetor recombinante. Então o vírus insere aquilo no citoplasma da célula e através de eventos de recombinação você integra então isso no genoma do seu organismo. Então a transdução seria esse mecanismo de transferência mediado então por vírus, tá ok? Então a gente tem lá a nossa molécula de DNA recombinante, que então a gente viu algumas etapas envolvidas então na transferência desse DNA recombinante então para nossas células de interesse. Esse videozinho mostra pra gente um pouco de como que ocorreria no laboratório algumas etapas desse processo de criação do DNA recombinante. Então lá em um tubinho a gente vai ter nosso vetor de clonagem, né, que seriam os plasmídios, e a gente vai chegar nesse tubinho e vai inserir então as enzimas de restrição. Então se mistura o enzima de restrição com o plasmídio em um tubinho, e essas enzimas de restrição, então, elas vão interagir com o DNA do plasmídio e vão procurar ali um sítio de restrição onde elas podem agir. E uma vez que encontrem, elas vão, então, clivar o DNA nesse sítio de restrição, gerando, né, terminais coesivos de preferência. A mesma coisa acontece no tubinho contendo o seu gene de interesse, né, aquele seu DNA de interesse. Isso vai adicionar as enzimas e também vai clivar para gerar aqueles terminais complementares. E uma vez que tenha feito isso, você vai misturar seu plasmídio cortado e seu fragmento de gene de interesse, né, os dois tratados. Aí você bota eles lá no mesmo tubo, aquelas terminais complementares vão parear e a DNA ligase que você também inseriu naquele tubo vai agir naquele local e vai conectar uma molécula a outra, então gerando uma molécula só de DNA, né, que seria o seu DNA recombinante. E a gente tem então algumas possibilidades, né, pode ter uma molécula sem nenhum inserto, uma molécula com um único inserto, ou em alguns casos também você pode ter mais de um inserto naquela sua molécula de interesse. Mas no geral é isso que acontece, né, assim que você gera no laboratório, né, em uma etapa simples, né, como se geraria essas moléculas em laboratório. Então, isso resume então essa segunda parte da aula, né, que eu falei como que a gente cria a molécula de DNA recombinante e algumas abordagens para a gente transferir esse DNA recombinante então, para o nosso organismo de interesse. Então, na próxima parte, eu vou finalizar essas técnicas envolvidas na clonagem do DNA recombinante, né, nessa próxima parte a gente vai ver então como que a gente vai selecionar as células que receberam esse DNA recombinante, tá ok? Então, nos vemos então nesse próximo bloco.